Boa noite, gente. Bem, muito obrigado por você ter vindo. Deus abençoe a você. Eu estava falando com a ali agora, que eu estou morto, muito cansado. Esse mês de setembro tem sido violento para mim, e em alguns aspectos. Então, eu quero que você tenha paciência comigo. Eu não parei ainda esse mês. Mas eu espero que Deus dê graça a você hoje, nesta noite. Hoje nós tivemos uma manhã gloriosa, pregação da palavra pelo pastor Alessandro. Eu sempre desafio você a vir de manhã e à noite. Por que eu desafio isso? Lloyd Jones, ele certa vez escrevendo que havia uma tendência das igrejas diminuírem os seus cultos. Cada vez mais as pessoas deixavam de ir à comunidade. Ele diz que no momento mais terrível da história da humanidade, a igreja está fechando seus cultos, está encurtando seus horários. No momento que mais o ser humano precisa ouvir do Evangelho, mas nós estamos à procura de entretenimento. E ele diz que isso levaria a igreja ao colapso. Nós estamos vivendo, talvez, um pior momento da nossa história, seja política, ou seja na questão da violência do nosso Estado. Parem para pensar, por exemplo, em quem nós vamos votar para governador deste Estado. Então, nós não estamos no tempo de ficarmos em casa. Estamos no tempo de vir buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor mesmo. De orar. Clamar a Ele por misericórdia. E hoje eu vou falar sobre isso, intimidade, eu vou falar sobre oração. Queria que você abrisse em Daniel capítulo 6, do verso 1 ao 10. Por isso que eu quero desafiar você a vir de manhã e à noite e trazer seus amigos. E talvez a gente precisa resgatar um aspecto da nossa vida com Deus, que é separar de novo o domingo para o Senhor. Eu não sei como é que você vê isso na sua vida. Nós estamos no conceito americano, isso é uma verdade. Qual é o conceito americano? Que nós abrimos uma parte da manhã ou da noite para cultuarmos. Só que a gente esquece que o contexto americano, as igrejas e o evangelho está em declínio. E a gente está querendo entrar na mesma vibe. Então a gente tem que, talvez, fazer algumas leituras da cultura, para que a gente possa entender. Se você olhar sobre a igreja americana, a ideia é que daqui a alguns anos o declínio dela será incrível. As denominações perdem a cada ano seus membros. Por mais que se abra igreja, a perda é absurda. Mas Lloyd Jones falava isso lá na década de 70, 60. Nós, em vez de estarmos abrindo mais momentos para adorar a Deus, nós estamos fechando. Eu sei que é pauleira. Eu converso com o pessoal do departamento infantil, com minha esposa, ela está morta por ter que abrir de manhã e ter programação para de manhã e programação à noite. Mas nós estamos no momento da história que precisamos, eu e a tua casa, eu e a minha casa, buscar ao Senhor. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Eu queria pedir, agora sim, às crianças para ir para a escolinha lá. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, libera para que ele vá para a escolinha, para ouvir do Senhor. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando aí atrás? Sim ou não? Porque hoje pela manhã, uma das coisas fantásticas que tem como pastor eu poder ouvir o pastor Alessandro pregando, é que eu começo a perceber as questões de viabilidade de culto, como ele está acontecendo.
e aí eu posso corrigir durante a semana. Mas uma das coisas que eu percebi pela manhã é que praticamente o Alessandro estava falando com as... quase ali nada saía. E depois que a gente foi ver lá com o Guilherme, com o Tony, alguma coisa, que talvez fosse isso aqui, né? Ok? Ó, a gente tem que resolver, mas vamos lá trabalhar melhor isso aqui. Acho que ficou pior para vocês, não ficou? Ficou melhor? Deu para sair mais? Então, a gente tem que corrigir algumas coisas. O problema é qualquer ação que eu faça aqui dá uma ziquezira meio que braba. Então, deixa eu abrir o texto com vocês. Leia comigo. Vou pedir para que passe aqui no telão. Mesmo sentados. Oba! Ah, tá. Antes da gente ler o texto, eu esqueci disso. Às vezes eu faço algumas coisas que nem eu mesmo compreendo. Bem, a oração, gente, é o recurso mais desvalorizado pela igreja. Pense numa coisa. Aquilo do que mais precisamos é aquilo que menos fazemos. Menos. Orar. John Wesley, essa é uma fala do John Wesley, ele diz que Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração. Obviamente que isso aqui é um exagero, né? A gente precisa ler as coisas criticamente. Mas, pelo menos John Wesley está percebendo que Deus libera o seu poder através da oração. Isso é uma coisa que a gente precisa entender bem. A oração é o modo pelo qual nós nos apropriamos das promessas de Deus na nossa vida. O sim de Jesus Cristo, como diz o Novo Testamento. Então, eu quero que a minha oração como pastor, que você sempre leia a Bíblia, é verdade, mas que você aprenda a orar a Bíblia. Aprenda a ter intimidade com Deus. Eu falei no primeiro sermão dessa série, Intimidade, é que a gente pode ser apaixonado por tudo, mas hoje a gente não pode ser mais apaixonado por Deus. A gente é apaixonado pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Flamengo, tal, por tudo. A gente grita no estádio, a gente vai num show de rock, a gente fica feliz, abeça, canta, grita, tal. Mas quando a gente vem aqui, ou a gente está aqui, a gente não pode ser apaixonado por Deus. Se a gente for, é capaz da gente ser espetado por alguém. Então, a oração, gente, é a gente entender como Deus se move. Hoje, então, eu vou olhar para um dos heróis bíblicos, a gente pode dar herói entre aspas, chamado Daniel. Olha o que diz Daniel, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Agora sim nós vamos ler. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Verso 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos orar ao Senhor, Pai querido. Obrigado por sua palavra. Fala conosco. Resgata de nós, como disse a música, traz de novo, de volta a vida aos nossos corações. Pela Tua palavra, fala conosco, Senhor, nos faz orarmos na Tua presença. Pedimos que essa palavra fale ao nosso coração, que hoje alguma coisa mude em nós, que hoje alguma coisa mude na nossa cidade, que hoje alguma coisa mude na nossa família, Senhor, na nossa relação entre pais e filhos, Senhor, na nossa relação entre marido e mulher, que hoje alguma coisa mude, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu só quero lembrar a história para você. Daniel era um israelita cativo. Ele foi levado para a Babilônia, possivelmente ele estava na sua adolescência. Deus tinha falado para Israel já há algum tempo atrás que se eles continuassem sendo infiéis a Deus, eles seriam levados a cativeiro. Os caras resolveram continuar sendo infiéis a Deus, e Deus cumpriu a promessa que tinha feito, e eles foram colocados no exílio durante o Império Babilônico, lá no ano de 586. Daniel provavelmente estava cursando o ensino médio, se é que tinha ensino médio na época, mas por ser adolescente ele estava cursando o ensino médio, e significava provavelmente que os seus pais tinham sido mortos em sua frente, porque não há relato de nenhum momento nas Escrituras de que os pais de Daniel estivessem presentes nesse momento de exílio. O rei Nabucodonosor, ou o rei Dario, como a gente vai ver no capítulo 6, a gente vai fazer as conexões certas. Daniel é selecionado para participar de um projeto de trainee por meio do império, onde os jovens mais brilhantes, os melhores jovens, iam ser treinados para participar do reino babilônico. Então, era um projeto de trainee, um projeto onde os jovens seriam estagiários no palácio. E dentro desses estagiários, incluiu alguns israelitas que eram feras, os moleques que eram sinistros na época, e eles iam fazer de tudo, que esses cativos israelitas, eles iam tentar fazer uma lavagem cerebral para que eles pudessem ser incluídos no sistema babilônico e pudessem assimilar toda a cultura babilônica. Através de muitos eventos que aconteceu aqui nessa história, Deus abençoou Daniel de tal forma, que ele se distingue de todos os jovens da época. Isso é uma das coisas mais fantásticas desse texto. Então, primeiro, o rei tinha ordenado que houvesse uma dieta especial para que esses trainees se alimentassem, e quando eles fossem sendo alimentados, eles pudessem ser mais sadios, mais saudáveis, melhores, mais fortes, só que esses alimentos eram proibidos na lei de Deus. Alguns desses alimentos eram proibidos na lei de Deus. Então, Daniel faz uma proposta ao supervisor e diz assim: poxa, deixa a gente durante 10 dias a gente se alimentar de outra coisa, de um alimento diferente, de vegetais, e aí você, depois que a gente estiver desses 10 dias, vê como é que a gente vai ficar. O supervisor dele, que estava falando: cara, o rei mandou você comer essa dieta aqui, se você não comer essa dieta e você não ficar tão forte como a gente imagina, eu vou ser morto. Mas Daniel insiste com o cara, e o cara aceita a proposta, então eles começam a fazer uma dieta de 10 dias. Em Daniel capítulo 2, diz que Daniel, ele com essa dieta, e aqui eu não estou falando de uma mágica de dieta, mas diz que Daniel ficou
tão sábio, tão sábio, tão sábio, com habilidades não só em matemáticas, mas em ciência também, e ele foi um dos caras que mais se destacou em todo esse projeto de trainee feito pelo governo babilônico. Deus deu a ele a capacidade de interpretações. Se você tivesse qualquer coisa, se você sonhasse com alguma coisa, se você tivesse alguma pergunta para Daniel, Daniel era o cara, ele poderia responder tudo que você precisasse saber, Daniel poderia dizer. Daniel era o Google do passado, onde você clicava e ele sabia de tudo. Você sonhava, ele estava ali para responder. Diz o texto, na história, que finalmente Deus coloca um excelente espírito em Daniel. E eu entendo isso que, na linguagem contemporânea, que ele transbordava de graça e graça, e ele então se tornou um dos caras mais fantásticos de sua época. Uma das coisas que diz a história também, para a gente continuar, é que Daniel se tornou um cara que não recebia a ordem do rei, que não entrava na vibe do Twitter, nem da vibe do Facebook. Ele simplesmente se expressava como queria, porque ele vivia somente debaixo daquilo que lhe era ordenado, isto é, da parte do Senhor. Então, Daniel não era um cara politicamente correto ou qualquer outro tipo de coisa. Ele só recebia a ordem de Deus e, por isso, a vida dele caminhava e seguia em frente, porque ele só vivia focado numa coisa: obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Aliás, eu quero deixar uma coisa clara para você, que quando você quer agradar a todo mundo, você pode esperar que você vai falhar, vai dar ruim. Qualquer pessoa que queira agradar a todo mundo, vai dar ruim em algum momento. Então, você precisa entender que quando você está preocupado em agradar a todo mundo, e não única e exclusivamente a Deus, você vai ter problemas. Agora, quando você está focado em agradar somente a Deus, todas as decisões que você tomar, mediante a sua decisão de agradar a Deus, não temos dúvida nenhuma que Deus conduzirá você e guiará você. Que você será bem-sucedido nesse guia. Então, eu quero dar 3 princípios hoje para vocês sobre essa vida de oração. Por que eu estou falando de sobre essa série de intimidade com Deus? Ela é proposital, porque daqui em breve, nós vamos estar lançando um encontro de oração na nossa comunidade. E nós vamos querer convidar vocês a orar. E eu queria convidar você a perceber a importância que a oração faz na minha e na sua vida. E eu vou dar o primeiro princípio hoje, nesta noite, é que a nossa oração, primeira coisa que esse texto deve nos ensinar, é que a nossa oração deve ser caracterizada por disciplina. Vamos falar juntos? A nossa deve ser... O texto diz que Daniel ora quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Então, para mim, essa é uma das principais fontes de energia, ou de poder, ou de graça na vida de Daniel. A ideia é que se você come de 3 em 3, 3 vezes por dia, toda vez que Daniel estivesse fazendo o rango, ele estava orando diante do Senhor. Então diz o texto que ele ora, eu não estou dizendo que ele estava fazendo o rango aqui nesse momento, eu só estou dizendo que para mim, ele disciplinarmente ora 3 vezes por dia, como diz o texto. Eu não sei se você ora antes das suas decisões, porque quando você olhar para Jesus, ou se você lembrar dos episódios de Jesus, quando Jesus vai escolher seus discípulos, ele ora o quê, gente? A noite toda. Então a minha pergunta é, quando você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida, você ora? Você ora muito? Porque a ideia que a gente tem é que Jesus era fraco e que a gente é forte. Jesus ora a noite toda para escolher. Uma das decisões mais vitais da sua vida. Ele ora a noite toda para que pudesse escolher homens que iriam mudar o mundo. Deixa eu lhe perguntar. Amanhã você vai tomar decisões da sua vida. Você vai tomar decisões sobre o seu trabalho, sobre o seu colégio, sobre a sua fé, sobre o seu casamento.
sobre o governo. Você tem orado ao Senhor? Você tem orado de maneira exaustiva ao Senhor? Deixa eu te dar outro exemplo sobre isso. Quando Jesus estava numa noite anterior à morte, ele leva três dos seus mais chegados discípulos para orar. E ele diz, por favor, fiquem aqui orando por mim, enquanto eu vou me retirar em oração. E ele diz uma coisa interessante para os discípulos e para Pedro, olha, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus vai orar, e quando volta, os caras estão o quê? Dormindo. Eu fico imaginando aqueles discípulos 7-1. Quando Jesus chega, depois de orar lá, os caras dormindo, e aí vê que Jesus chegou pertinho e vai acordar ele. Oh Deus, em nome de Jesus, amém. Porque discípulo é tudo 7-1. Não é assim que a gente faz? E aí eu fico imaginando essa cena. Então, quando ele encontra esses caras dormindo, ele chega para Pedro e para os discípulos e fala, vocês não são capazes de nem por uma hora velar comigo, orar comigo. Nem por uma hora vocês são capazes de orar. E naquela mesma noite, a gente precisa entender que Pedro negaria Jesus quantas vezes? 3 vezes. E foi justamente essa pergunta que a gente precisa fazer, que se Pedro tivesse acordado durante 1 hora, velando e orando por Jesus ou com Jesus, será que ele tinha entrado em tentação? Porque a orientação anterior de Jesus, a oração é, ore para que você não entre em tentação. A minha pergunta é essa. Talvez se Pedro tivesse obedecido a Jesus e velado por ele em 1 hora de oração, ele não tivesse cometido o maior erro de toda a sua vida, que é trair Jesus. Aí quando Jesus Cristo encontra Pedro, ele diz assim, quando encontra Pedro dormindo, Jesus diz para Pedro, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, a oração é o meio de Deus fortalecer o seu espírito. E para evitar que o mundo, que a carne leve vantagem sobre você. E eu não estou falando de dicotomia aqui. Então, eu nem estou dizendo que orar 3 vezes por dia é um número mágico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você planejasse orar 3 vezes ao dia, se você, por exemplo, por dia, já pela manhã, orasse por sua agenda. Lutero dizia que quanto mais coisas ele tivesse a fazer no dia, mais tempo ele precisava gastar orando. Ele dizia que se a agenda dele tivesse cheia, ele tinha que acordar 2, 3 horas mais cedo do que habitualmente para orar por aquelas coisas. Gente, imagine vocês orar pela agenda de vocês todas as amanhã. Talvez você diga assim, pastor, mas eu oro no ônibus, eu oro no carro, eu oro isso. Ok, gente, isso é melhor isso do que nada. Mas o que a gente está vendo aqui, o que o texto está nos ensinando, é que nós precisamos reservar um tempo para orar. Nós precisamos de um tempo para estar na presença de Deus. Nós precisamos definir um horário disciplinado em oração. Obviamente que eu não posso dizer para você que se você está orando no ônibus, se você está orando no seu carro, se você está orando quando você vai ao banheiro no seu trabalho, isso seja ruim. Claro que não é. Mas nós precisamos entender que nós precisamos reservar tempos de oração. Por que a gente deve orar? Por que é importante que a gente ore? Porque a gente sabe que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Que a gente não pode fazer nada sem oração. O Salmo 127, 1 diz o seguinte, olha, não adianta vocês trabalharem,
Não adianta vocês lutarem pela sua família, não adianta vocês lutarem pelo seu casamento, não adianta vocês fazerem tudo pelo seu lar, por sua vida, se vocês não estiverem em oração, porque vocês vão trabalhar em vão. Façam seminários de família. Acordem cedo para ir para o trabalho. Devem fazer tudo isso. Mas Salmo 127 diz, se vocês não estiverem em oração, será em vão o seu trabalho. Em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar o seu coração, se o Senhor não guardar a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, em vão vigia o sentinela. O Senhor precisa guardar. É por isso que nós precisamos orar, meus irmãos. Você deve desenvolver uma disciplina de oração. O segundo princípio que a gente tem hoje, nesta noite, é, por favor, o segundo princípio é que nossa oração deve ser caracterizada por desafio. Vamos falar o segundo princípio? Nossa oração deve ser caracterizada por desafio. Desafio de quê? Daniel recebeu um desafio das leis babilônicas de não orar, de desobedecer a Deus. É esse o desafio que nós temos hoje no mundo contemporâneo. Nós precisamos orar ainda que esse mundo nos leve a não fazer isso. Então a gente precisa entender que quando Daniel orou, ele estava desafiando um sistema, uma cosmovisão de mundo. Ele estava desafiando leis babilônicas. E ele estava orando porque ele acreditava que a oração é capaz de mudar o mundo. Mudar todas as coisas. Mudar o meu e o teu coração. É muito interessante, não está aqui no telão, mas se você abrir em Daniel capítulo 9, acompanhe comigo do verso 17 ao verso 19, não está no telão, por favor, eu queria que você abra, eu só queria que você entendesse isso. Que oração Daniel fazia 3 vezes por dia? Que oração era essa? Porque a gente só vê o texto dizendo, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas que oração Daniel fazia 3 vezes ao dia? Daniel 9, do verso 17 ao verso 19. Não está aqui. Bem, está aqui, eu coloquei, eu acho que eu coloquei. Coloquei sim, I'm crazy. Ok? Let's go, guys. Vamos lá. É parte da oração. Mas eu queria que você tivesse entendimento de que oração Daniel fazia 3 vezes por dia. Diz assim, ouve nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Eles cativos perderam seu lugar de adoração. Engraçado sobre isso. Um missionário chinês, esses dias, algum tempo atrás, se não me engano, 2 meses atrás, foi a uma igreja dos Estados Unidos. Eu não sei se eu já falei isso com vocês, eu não me recordo se eu já falei, mas eles disseram, ele foi numa igreja onde as pessoas precisavam, tinha luzes, preta, piscando, isso, aquilo, muita fumaça. E eles perguntaram para os líderes americanos, por que vocês precisam de luzinhas e muita música para adorar a Deus? É preciso de tudo isso para adorá-lo? O que está acontecendo com vocês? O líder americano diz, meio que envergonhado, isso faz parte de como atrairmos as pessoas para a comunidade.
E o chinês vai perguntar de novo: sério? É isso que atrai as pessoas a esta igreja? Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Verso 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos piedosos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor. Vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade levam o teu... Não, essa é a oração que Daniel fazia 3 vezes por dia. É uma oração modelo para a gente poder entender. E a gente vê que Daniel tem um espírito completamente humilde e de arrependimento. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai ouvir você quando você tiver uma postura de falar com o nosso Deus de maneira arrogante e desafiadora. Deus nunca vai ouvir a sua voz. Nunca vai ouvir. Porque Daniel deixa claro que a grande esperança que ele tem de que Deus ouça a sua oração são as misericórdias do Senhor. É a única esperança que ele tem. Por isso que ele diz, eu não apresento os meus pedidos a ti por causa da minha justiça ou por causa da nossa justiça, mas por causa da sua grande misericórdia. Entende? Deus, gente, não ouve as nossas orações baseado na ideia que nós somos dignos dessas orações e dessas respostas, que nós somos dignos de ser ouvidos. A gente precisa entender que Ele ouve orações, onde nessas orações a única esperança que tenho são as suas grandes misericórdias. Eu não sei se você está entendendo, mas há uma outra coisa que a gente vê nessa oração, é a consciência que a gente precisa ter das promessas de Deus. Preste atenção no que Daniel diz. Daniel diz assim: ó Senhor, preste atenção, perdoa, Senhor, vê e age, no verso 19. Essa oração aqui, que está no verso 19, é uma promessa feita por Deus lá em Êxodo capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, perdão. Deuteronômio capítulo 30. Que quando é predito que o povo de Israel vai para o exílio, mas quando eles se arrependessem, eles seriam restaurados, Deus o restauraria. E aqui Daniel está orando uma promessa que Deus fez em Deuteronômio capítulo 30, que quando o povo de Deus se arrependesse dos seus pecados, Deus os curaria, Deus os restauraria, Deus faria algo novo na sua história. Então, gente, eu não sei se você está prestando atenção no que Daniel está fazendo, mas ele está usando as próprias palavras de Deus para as suas orações. Então, gente, o que é oração eficaz? Por que nós devemos orar? A oração eficaz começa quando você percebe que há uma lacuna entre a sua vida atual e a que Deus prometeu para você. Eu vou repetir para você. Oração eficaz é quando você começa a perceber que há uma lacuna enorme entre o que você é hoje e o que Deus prometeu na sua palavra, na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu explicar isso devagarzinho daqui a pouquinho, mais tarde. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar dizendo assim: venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então,
O que Jesus vê? Jesus vê uma lacuna entre o reino dele e a terra. É isso que Jesus vê. E aí a gente precisa orar para que essa lacuna seja retirada, que esse vácuo seja tirado. Há uma lacuna entre céu e terra. Jesus diz assim: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo que o vácuo seja tirado, que a lacuna seja tirada, e que céu e terra, reino e terra se unam, fazendo completamente a vontade de Deus. Então, preste atenção. Isso requer da gente humildade, por quê? Porque nem sempre a gente sabe a vontade de Deus. Nem sempre a gente sabe a vontade de Deus. Muito da vontade de Deus, a maioria das coisas sobre a vontade de Deus, está em sua palavra. Só que a gente tem Bíblia pra caramba. Agora tem até Bíblia gay, já ouviram? Bíblia da promessa, Bíblia do homem, Bíblia do esposo, Bíblia da mulher. E agora lançaram a Bíblia gay. Mas não serve para nada. Porque nós não lemos. E a vontade de Deus, de maneira profunda, ela está na sua palavra para as nossas vidas. Obviamente que algumas vontades de Deus estão para além da sua palavra, porque Deus é maior do que a sua palavra, mas Ele é que rege a sua palavra. O que a gente precisa entender, e que eu talvez precise perguntar a vocês, é o quanto você conhece da palavra de Deus. Porque as nossas orações só serão ouvidas se elas forem totalmente dependentes da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Qual é o seu livro de orações? Isso aqui. Isso aqui, gente. Esse aqui é o nosso livro de oração. O nosso livro de oração são as Escrituras Sagradas. É aqui que a gente é capaz de olhar um texto em Deuteronômio capítulo 30 e séculos depois dizer para Deus: Senhor, age, baseado na tua promessa. É aqui que a gente é capaz de pegar a vontade de Deus, escrita há 2 séculos atrás, há 6 séculos atrás, há 5 séculos atrás, dizer: Senhor, faz isso cumprir na minha vida. Eu não estou falando aqui de teologia neopentecostal. É isso que Daniel está orando. Então, gente, esse é o nosso livro de orações. Orações que começam no céu, irmãos, que começam nos céus, são ouvidas pelo céu. Você precisa entender que orações que começam no trono da graça são ouvidas pelo trono da graça. O problema é que nós fazemos orações que começam na terra e, obviamente, não são ouvidas no trono da graça. As nossas orações precisam começar no céu, porque é do céu que a sua vontade é prescrita para nós. Então, gente, se você quer a ajuda do céu, você precisa aprender a ouvir a palavra do céu. A palavra do céu. Então, as orações eficazes, que realmente fazem sentido na nossa vida, terminam com as promessas de Deus, gente. Então, você não pode conhecer a vontade de Deus mais do que conhece a sua palavra. Se você acha que Deus sempre tem um plano para você e não sabe nada das Escrituras, você está completamente equivocado quanto a elas. Então, gente, o segundo princípio que nós tivemos nessa noite, e vou para o terceiro para a gente poder terminar, é que a vontade de Deus deve ser feita na terra, assim como no céu. Ore a oração do céu.
Entenda? Ore a oração do céu. Eu não sei se você tem percebido uma lacuna na sua vida. Jesus quis, na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Na oração de Jesus, ele diz assim, não pode haver lacuna. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Há uma lacuna no seu casamento? O que Deus deseja para o teu casamento e o que você está vivendo no seu casamento? Se há uma lacuna, você precisa orar por ele. Você precisa orar por ele. Alguma lacuna entre você e seus filhos? Você e seus filhos? O que Deus prometeu para você com relação aos seus filhos? E os filhos com relação aos seus pais? O profeta disse que Joel vai dizer que uma das formas do que o Senhor iria agir nas famílias é que ele ia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Há uma lacuna na relação entre vocês? Então você precisa orar para que essa lacuna acabe. Há uma lacuna de Deus em seu trabalho, há uma lacuna no seu trabalho com relação ao que Deus quer fazer. Há alguma lacuna em alguma situação da sua vida ministerial, da sua vida com Deus. Eu percebo, por exemplo, e aqui eu vou falar aqui de uma coisa própria, é que há uma lacuna onde a nossa igreja está atualmente do que Deus quer com ela. É nítido essa lacuna. É nítido, é óbvio e é claro. Há uma lacuna absurda entre onde a nossa igreja está e o que Deus quer com a situação do Evangelho na cidade de São Gonçalo. Irmãos, gente, eu quero e acredito que a promessa de Deus é que o Evangelho se expanda por São Gonçalo. Há uma lacuna enorme. Se Jesus estivesse aqui, talvez ele dissesse para São Gonçalo, ou para a nossa cidade, ele diria, São Gonçalo, quem me deras, como ele disse para Jerusalém. São Gonçalo, que matas os profetas de Deus. Que os profetas de Deus vocês não querem ouvir. Que matas os profetas de Deus e vão atrás de coceirinhos no ouvido. São Gonçalo. Quem deras, eu como a galinha acolhe seus pintinhos, eu pudera fazer isso por vocês. São Gonçalo, que matas os profetas de Deus. Para mim há uma ruptura enorme. Uma ruptura enorme. Eu acredito que Deus quer fazer grandes coisas por meio de todas as igrejas do Evangelho dessa cidade, não só por meio da Atos. Eu creio que Ele quer ver que cada vez mais pessoas se juntem a nós e se juntem às outras igrejas do Evangelho, para que o Evangelho seja proclamado nesta cidade. Não sei se você sabe, talvez você esteja sempre muito dentro de São Gonçalo, mas a fama que São Gonçalo tem da igreja gonçalense é uma igreja pagã, onde não anuncia o Evangelho do Reino. O que nós temos é autoajuda, o que nós temos são vendedores de mercado. Por isso que eu acho que nós temos um grande desafio. Para mim, eu acho que essa é minha
inquietação do meu coração sempre é que nós estamos diante de uma grande lacuna. E que Deus está nos chamando a resolver essa lacuna por meio da oração. Amém? Por meio da oração. Eu acredito que Deus queira fazer algo no meio de nós. Eu acredito que Deus queira fazer algo por meio dos jovens. Por meio dos jovens. Homens como Daniel. Como você vai imaginar que um menino do ensino médio ore 3 vezes por dia no mundo contemporâneo? Como você pode imaginar homens e mulheres cheios do Espírito Santo no mundo contemporâneo? Então eu acredito, gente, eu acredito que Deus quer que a gente experimente um renascimento espiritual nas nossas vidas. Eu vejo isso por meio das famílias que estão aqui muitas vezes. Casais, pais e filhos, maridos e esposas, que estão numa lacuna absurda. Absurda com relação ao que Deus prometeu para as suas vidas e o que estão vivendo. Às vezes eu vejo, dentro desta comunidade, pessoas que não aceitam perdão e não perdoam. Como? Como é possível? Gente que ouve o Evangelho dia após dia, mas que não são capazes de se renderem um ao outro por meio do Evangelho. Há uma lacuna que precisa ser dissipada. Gente que pede perdão a Deus todo dia pelos seus pecados, mas não são capazes de perdoar sequer um pisão no pé. Há uma lacuna entre nós. Há uma lacuna entre nós que nós precisamos resolver. E eu acredito que Deus está falando conosco nesta noite por causa disso. E eu quero desafiar vocês. Eu quero, na verdade, reivindicar as promessas de Deus. De que Ele prometeu que a comunidade do Novo Testamento seria uma comunidade de ajuda mútua. Uma comunidade de gente que abençoa. Uma comunidade de gente que estende a mão. Uma comunidade de gente que perdoa e é perdoado. Não uma comunidade de gente que clama todos os dias para pedir e pedem perdão a Deus por suas vidas, mas são incapazes de perdoar o próximo. Gente que ora todos os dias por sua vida financeira, mas são incapazes de ser generosos. Há uma lacuna e Deus quer nos restaurar. Eu e você. Eu sou tão pecador quanto vocês. Eu acredito que Deus quer romper com as lacunas. Deus quer acabar com a lacuna de relacionamento entre pais e filhos, principalmente os filhos que chegam na idade da adolescência, onde pais e filhos não se comunicam mais. Eu oro para que Deus, por meio das suas promessas, possa fazer o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, e que o coração do filho se converterá ao coração do pai, e o coração dos seus pais também se converterão ao coração dos seus filhos. Amém? Você quer isso na sua vida? Você quer isso no seu coração? Gente, a oração como um desafio
é que nós, como igrejas, vamos tentar impedir o que o Dario ou os sátrapas fazem para impedir que a gente seja obediente a Deus. Nós seremos obedientes ao Senhor. Não por causa das nossas forças, nem porque nós somos bons, mas por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ainda que a cidade de São Gonçalo, ou alguns de vocês queiram nos colocar na cova dos leões, a gente tem um Deus que fecha a boca dos leões. Amém? Você crê nisso? Terceiro e último ponto, para eu terminar. O terceiro e último ponto, por favor. Nossas orações devem ser caracterizadas por coragem. Vamos orar, vamos falar juntos? Nossas orações devem ser caracterizadas por coragem. Só duas observações para que você entenda. Primeira observação. Daniel estava disposto a ser jogado na cova dos leões. Ele preferia ser jogado na cova dos leões do que parar de orar. Ele vê o decreto do rei. O que ele faz? Vai orar. Vai morrer todo que orar um outro Deus que não seja Dario. O que aquele moleque faz? Abre a porta, deixa a porta lá, a janela lá abertinha. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Deixa eu te falar uma coisa. Quão valiosa é a oração para você? Porque Daniel estava disposto a perder a sua vida. E o quanto você prioriza isso na sua vida? Você está orando, você prioriza, você é capaz de perder a sua vida por oração. Eu não estou falando de morrer, literalmente, mas eu estou falando de quebrar a tua agenda para que você tenha um tempo de oração. Segunda observação que eu quero dar, Daniel estava disposto a persistir em oração até que Deus respondesse. Eu não sei se você entendeu aqui o que está acontecendo. O retorno do exílio, isto é, eles ficam escravizados durante quanto tempo, gente? Quanto tempo? Quem lembra? 70 anos escravizados. 70 anos escravizados. Daniel orou por quantos anos, então? Quando ele está fazendo essa oração aqui, Daniel já está orando por 60 anos. Por 60 anos, para que a resposta fosse dada. Gente, 60 anos orando. Você oraria por algo na sua vida durante todo esse tempo? Você oraria durante 60 anos para que Deus te respondesse? Mas olha uma coisa interessante, que enquanto eu estava estudando esse texto, que às vezes a gente não percebe do que a gente está lidando, mas diz o texto que Daniel está orando, e aí lá no capítulo 10, deixa eu ver se eu acho aqui, verso 12, verso 13, você pode abrir no capítulo 10, verso 12, do verso 10 ao verso, vamos até o 13. É uma coisa muito interessante para que você entenda o que pode acontecer quando você está orando. Do verso 10, capítulo 10 de Daniel, do verso 10 ao verso 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, do 12 até o 14. Deixa eu ver aqui. Ele prosseguiu, verso 12. Não está aqui, tá? Ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu o quê, gente? Me buscar. Decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu. Suas palavras foram ouvidas.
e eu vi em resposta a elas. Mas olha o verso 13, que coisa interessante diz. Mas o príncipe, de quê, gente? Me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Presta atenção nisso aqui. É lógico que o pessoal da guerra espiritual adora esses negócios aqui, né? Isso aqui é meio que uma confusão, um negócio meio estranho da gente falar como reformado. Diz assim, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, suas palavras, sua oração foi ouvida, desde o primeiro dia. A sua oração foi ouvida. E um cara, que Daniel vai dizer que é chamado de Gabriel, saiu ao encontro de Daniel para responder o quê? A oração. Para dizer o que aconteceria depois da sua oração. Mas ao longo do tempo, diz o texto, que uma força demoníaca vem. Uma força demoníaca vem e começa a lutar MMA com Gabriel. E eles lutaram por 21 dias. Então, imagine você aqui, orando para que a lacuna entre céu e terra na sua vida, entre você e sua família desapareça, entre o que nós cremos do Evangelho, o que essa cidade precisa do Evangelho. A gente orando por isso, e de repente você olha para cima e o telequete está comendo. Pau está comendo lá em cima. Que pau está comendo? Os capetas, os filhos do demo. Como diz no Senhor dos Anéis, os orques vêm para pegar Gabriel. Gabriel segura o cara, fica 20 dias sem conseguir ir lá, Daniel. Deus vai e manda quem? O homem de ferro, o Miguel, para resolver o problema. Então preste atenção numa coisa. Enquanto Gabriel estava preso, Daniel continuou orando por 21 dias. Então vem Miguel. E por volta do dia 20, do 20º dia, vai ajudar esse primeiro anjo que foi enviado por Deus. Agora, o texto não diz que esse segundo anjo veio porque Daniel continuou orando. A gente não pode inventar o que o texto está dizendo, tá bom? Mas a gente tem que fazer uma pergunta sobre como isso se conecta. E se Daniel deixasse de orar no 20º dia? Se ele parasse de orar no 20º dia? Sabe, gente, às vezes, a gente não percebe que quando nós estamos em oração, nós estamos lutando sobre algumas coisas. Se você está orando por 20 dias, continue orando, espere a resposta. Porque você não está vendo o que está acontecendo lá em cima. Você não está vendo mesmo, continue orando. Se você está orando por 60 anos e está sem resposta, continue orando. Continue orando. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ora 3 vezes para que o espinho da carne, o quê? Fosse tirado, o que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Deus está falando para Paulo assim, eu não vou tirar isso de você, eu não vou mudar a sua situação de vida, você vai continuar do mesmo jeito, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Jesus também diz para os discípulos, não ore como os pagãos, não ore como falando muito, achando que vocês por falarem muito, meu Pai Celestial vai simplesmente ouvir vocês porque vocês falam demais.
A gente precisa entender, gente, até as coisas boas que nós pensamos que às vezes é a vontade de Deus, nós nunca vamos conseguir. Isso pode acontecer na nossa vida. Pode acontecer. Não importa o quanto tempo oremos. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero caminhar para o meu término, é que a Bíblia diz que a gente precisa continuar batendo a porta. Está aqui uma das coisas que os reformados não gostam de fazer. A Bíblia diz que os reformados detestam ser viúvas persistentes. Detestam. Os reformados detestam ser como Jacó, lutar com Deus. A gente precisa entender que a igreja primitiva ora a noite toda lá em Atos capítulo 12, no episódio, para a libertação de Pedro. E o que acontece com Pedro? Ele é? Então, a Bíblia apresenta dois lados, gente. A gente precisa entender que... E eu não posso dizer qual lado, a Bíblia não dá essa descrição, mas existe uma tensão e o Espírito Santo vai te guiar nessa oração. Eu quero te dizer que a regra geral da oração é você continuar orando até Deus dizer para você parar. Preste atenção no que eu estou falando. O que Deus está nos ensinando é que você precisa orar, e a igreja Atos precisa orar, e a sua família precisa orar, até que Deus fale para você parar. Enquanto Ele não disser para você parar, você não pare de orar por aquilo que você está orando. Amém, gente? Então, se Deus um dia, há anos atrás, colocou algo no seu coração sobre alguma coisa, continue orando, a não ser que Ele diga, pare. Não importa quantos anos Ele tenha dito isso. Então, é preciso que você entenda que, se Deus um dia colocar um ministério, um trabalho na sua vida, um tipo de coisa que Ele colocou no seu coração há algum tempo, ore. E só pare e não faça o que você tem que fazer quando Deus disser para você, não faça. Não faça. Então, gente, deixa eu concluir com a história de Daniel para a gente poder você entender o que eu quero falar mais ainda. Diz a história que Daniel é jogado no covil, na cova dos leões ou no covil dos leões. E o rei Dario nunca quis que isso acontecesse. Ele caiu na armadilha dos sátrapas, ele era ingênuo, ele era fraco. Diz o texto que ele fica acordado a noite toda, esperando por Daniel, preocupado com Daniel. O rei Dario fica acordado a noite toda. Os inimigos de Daniel também ficaram a noite toda acordada, festejando a morte de Daniel. E o único que passou uma noite boa foi Daniel, que estava tomando um café com os leões do lado. Essa história é fascinante, imagina. Daniel é o único que consegue passar uma noite boa. Quando o Dario chega, Daniel simplesmente está tomando um café com os caras, os leões, obviamente. Então, Deus manteve Daniel seguro através da sua oração. Os iníquos foram derrubados e Deus foi glorificado. Então, agora você só não pode concluir essa mensagem dessa forma, que se você orar e confiar em Deus, Ele sempre vai manter você em segurança e vai livrar você. Isso não é verdade, e você não pode concluir dessa forma. Por que você não pode concluir? Porque a gente sabe da história, desde o Novo Testamento até a nossa história hoje, irmãos e irmãos e mais irmãos estão sendo jogados em fornalhas de fogo e estão morrendo de verdade, perdendo as suas vidas por causa do cristianismo. Então, você não pode achar que concluir a história de que, se você orar e confiar em Deus, Ele sempre vai manter você em segurança e vai livrar você do mal. Porque você não precisa nem ler a Bíblia, a história já mostra isso. Obviamente que a Bíblia é seu maior caminho. Mas qual é a mensagem dessa história do Antigo Testamento? É que Daniel aponta para alguém muito mais impressionante que ele, que é Jesus.
A história mostra que Daniel era inocente, condenado à morte, mas que Jesus era mais inocente que Daniel e mesmo assim foi condenado à morte. Mostra que Daniel confiou em Deus de maneira impressionante e que foi livrado da cova dos leões, mas mostra que Jesus, que é mais inocente que Daniel, que é um tipo de Daniel, Daniel, é um tipo de Cristo, mostra que Jesus foi jogado na cova dos leões e ele foi massacrado pelos leões. O nosso Salvador não saiu ileso das covas dos leões. Ele foi massacrado por mim e por você, para que a nossa oração chegasse ao Pai, para que a minha e a tua oração, para que as lacunas que existam na minha e a sua vida chegasse até o trono da graça do Pai. Daniel foi poupado, mas o nosso Salvador, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando foi jogado na cova dos leões, não foi poupado. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi massacrado pelos leões. E eu sei que, mesmo sendo massacrado na cova dos leões, o que a gente precisa entender é que, quando ele é massacrado na cova dos leões, é que é ali que a gente obtém a verdadeira e plena certeza que ele nos ama de todo o coração. Que ele ama a mim e a você. Por isso eu posso orar 60 anos, para que a lacuna que existe entre esta igreja e esta cidade deixe de existir. Eu vou orar, porque eu sei que ele me ama, e que o que ele fez, que o seu Filho Jesus fez na cruz do Calvário, na minha e na sua vida, ele nos dá a esperança que eu possa reivindicar que os céus e a terra se unam em São Gonçalo. Que o reino de Deus chegue a nós, por meio de mim e por meio de você. Mas eu quero terminar a minha oração também pedindo a Deus que as lacunas que existam no seu casamento, na sua relação com seus filhos e com você que é pai, que as lacunas que talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: meu Deus, a vida que Deus prometeu nas Escrituras, para mim é completamente diferente da vida que eu estou vivendo agora. Eu quero pedir que você ore nesta noite, para que esta lacuna deixe de existir. E que aquilo que Deus proclamou, prometeu na sua palavra, na minha vida e na sua vida, possam acontecer ainda em vida. Que a minha e a tua vida esteja diante daquilo que Deus prometeu para nós. Isso eu posso reivindicar. Isso eu posso orar. Isso eu posso dizer: Deus, você prometeu que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você prometeu que hoje eu tenho problemas na minha família, com meus filhos, com meus pais, com minha esposa e com meu esposo. E você prometeu que um dia, você profetizou através do seu profeta, que você inclinaria o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Você prometeu que um dia que nós, quando nos inclinássemos diante de Ti e nos humilhássemos diante de Ti, o Senhor viria e sararia a nossa terra. Restauraria o nosso coração. Isso nós queremos orar. Ó, vem, Senhor, e age em nossas vidas, age em nossos corações, age na nossa cidade, age na minha família, age na minha vida, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumprirá, porque o Senhor não é homem nem filho de homem para que minta. As suas palavras são fiéis e as suas palavras serão cumpridas na nossa vida. Isso eu posso orar. Você entende isso? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Quantos de vocês aqui têm percebido que há uma diferença enorme? Há uma diferença enorme entre aquilo que Deus lhe prometeu na sua palavra e aquilo que você está vivendo hoje. Gente, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você,
Ele estava dizendo uma coisa para mim e para você, que Ele é o meu e o teu juiz. Amém, gente? Deus é o meu e o teu juiz. Então, gente, o Evangelho é que Deus foi julgado, Deus Filho foi julgado em meu lugar e em teu lugar. Por isso agora eu não preciso temer nenhum julgamento dos homens, de seres humanos, de ninguém. E por isso eu posso dizer, como as Escrituras diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu e você também podemos dizer nesta noite, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dizer isso? A igreja de Jesus é aquela que se apropria das promessas de Deus. As promessas de Deus. Você quer pedir que a lacuna de Deus, Senhor, ensina-me a orar? Eu queria terminar aqui o culto pedindo que você ore. Incline a sua cabeça. Ore ao Senhor. Você já percebeu que a oração, quando eu disse no início aqui, que é a coisa mais desvalorizada na igreja. Talvez eu tenha te pedido aqui um tempo para você orar e você esteja aí meio desanimado. O texto diz que quando Daniel determinou em seu coração em orar, o Senhor ouviu a voz. Qual é a lacuna que está na sua vida? Que você precisa orar para que ela acabe. Seu casamento? Senhor, meu casamento não está como o Senhor quer. Minha família não está como o Senhor quer. Então, ore ao Senhor para que essa lacuna seja quebrada. Que o perdão venha. Talvez você esteja aqui. Ai, pastor, eu acho que eu perdi meus filhos, meu filho ou minha filha. Não consigo mais dialogar bem com ele ou com ela. Lembra do que Deus disse para você? Que nos últimos dias o coração do pai seria convertido ao coração do filho. E do filho ao pai. Isto é, haveria unidade de novo. Por meio daquele que quebrou toda a parede de separação, que é Jesus Cristo. A nossa igreja, com relação a essa cidade. A Igreja Atos não te oferece muitos programas, nós não temos. Nós somos uma igreja simples, que precisamos de toda a sua ajuda para expandir o Evangelho nessa cidade. Nós não temos luzinhas pretas, nem fumaças. Nós não temos autoajuda no púlpito. Nós precisamos de você, para que essa lacuna seja rompida, em oração. Junte-se a nós. Ore conosco. Seja espiritual. Tome uma decisão hoje de se render ao Senhor, aos pés do Senhor. Eu falei no meu segundo sermão de domingo passado, contei a história de que os pais no passado costumavam levar seus filhos homens a uma casa de massagem, a um prostíbulo, para iniciar seus filhos na vida sexual. E o pai chegava para o seu filho e falava assim: agora a partir de hoje você vai ser homem de verdade. Então ele pegava o filho de 18 anos, às vezes com menos idade, e levava lá para a casa de prostituição para ele ter relações sexuais com um monte de prostitutas.
E esse menino achava que aquelas mulheres eram mulheres de verdade. Eles cresceram e se casaram-se com esposas dignas, e aí começaram a achar que as esposas dignas deveriam se comportar como prostitutas. E aí começaram a destruir seus casamentos, porque ele achava que a esposa que Deus tinha dado a ele digna era uma prostituta. E as esposas que eram dignas não aceitavam se comportar como prostitutas. Quando eu falei que há uma lacuna entre esta igreja e o que Deus quer dela, é porque às vezes eu percebo que muitas vezes aqui chegam pessoas nessa comunidade que ao iniciar a sua vida com Deus foram iniciadas em alguma casa de prostituição evangélica e acha que nós vamos dar a mesma coisa. Nós não daremos. Por isso quero te chamar a romper com essa lacuna, a dizer: Senhor, vem sobre a nossa cidade e age. E age. Nós estamos chamando você a orar. Mas pastor, quando é que eu vou orar? Eu vou te deixar você orar agora. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você pode orar com alguém que está do teu lado? O que você vai orar? Só ore assim. Talvez você... Eu não sei como está você aí, mas eu só queria que você orasse com alguém que está do teu lado. Eu sei que a gente que é meio que reformada, a gente é meio quadradão nessas paradas. Mas a gente adora orar com alguém que está logo do nosso lado. Que tal você trocar de gente hoje? Talvez Deus queira falar com alguma coisa com você nesta oração, por meio de alguém diferente de quem você está. Eu queria desafiar você nisso. Eu vou orar aqui com alguém aqui de cima. Mas que tal você trocar de pessoa? Que talvez nesta oração essa pessoa seja usada para te abençoar. Eu quero orar com você. Orar para que Deus... É a oração, que oração você vai fazer? É a oração que eu falei, que Daniel orou. Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos, o Senhor retiraria a lacuna que existe entre nós e Ti. E nós seríamos curados e transformados. Que tal você orar com alguém aí que está perto de você? Senhor, retira a lacuna que há entre nossa família. Retira a lacuna que há no nosso casamento. Retira a lacuna que há entre nós e os nossos filhos. Retira a lacuna, Senhor, que há entre nós, esta igreja e esta cidade. Vem, Senhor, e age sobre nós. Saia em oração. Estejam orando.
eu queria ter algum tempo de oração aqui na frente. Eu queria chamar algumas pessoas que pudessem vir aqui orar por esta cidade, por nossas vidas. Eu queria pedir ao Jefferson Júnior que ele viesse aqui e a gente pudesse orar um pouco pela cidade, para que as lacunas que há entre nós e o reino possam ser diminuídas. Vou pedir que o Jefferson Júnior pegue o microfone, que você esteja em oração, intercedendo, estendendo a mão sobre a cidade, sobre as nossas vidas em arrependimento. Antes dessa cidade precisar ser abençoada, irmãos, nós precisamos nos arrepender. E rendição é sinônimo de vitória. Rendermos é sinal de que Deus vai vir sobre esta cidade. Eu vou pedir que o irmão Jefferson Júnior esteja orando um pouco de tempo agora, enquanto nós estamos com os instrumentos adorando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos amas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Seu amor fica claro diante de nós, Pai, quando estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra verdadeiramente é o Senhor falando conosco, Pai. Senhor, quando a Sua palavra vem aos nossos ouvidos e o Teu Espírito abre os nossos corações, nós percebemos que o Senhor fala conosco, Pai. Nós percebemos que não estamos apenas diante de um livro, Pai, mas estamos diante de Deus, aquele a quem tememos, Pai. Estamos diante do Teu poder, diante de quem Tu és, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar diante de Ti. Eu bem sei que por nós não podemos estar diante de Ti, mas és Tu quem nos coloca diante de Ti, Pai. É por isso que eu Te peço, Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem nos tirado de Ti, Pai. Por favor, Senhor, arranca de nós toda lacuna, Pai. Tudo aquilo que de fato tem nos colocado um empecilho de estar realmente na Tua presença, Pai. Senhor, se há problemas no casamento, então trata-nos, Pai. Se há problemas pessoais, Senhor, então trata-nos. Se há pecados ocultos, Senhor, então trata-nos, Pai. Senhor, se em alguma coisa temos falhado, se realmente estamos diante de Ti e essa noite fomos tocados em alguma coisa que precisa ser retirada de nós, Pai, arranca de nós, por favor, Senhor. Arranca de nós para que de fato possamos estar diante de Ti e sabendo que esta cidade é o nosso alvo para conquistar para o Senhor, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a nossa razão de ser. Nós sabemos que não encontramos nenhuma outra razão pela qual viver senão o Senhor. Então, por favor, Senhor, tira de nós todas as razões que têm aparecido e que têm nublado a nossa visão, Pai, que têm nos impedido. Por favor, Senhor, vem sobre nós, Pai. Senhor, une-nos como irmãos, Pai. Aproxima-nos e faz com que possamos de fato ter nesse momento de oração um momento em que sabemos também que estamos unidos a Ti, Pai. E, Senhor, eu Te peço, move-nos em oração, Pai. Assim como Te peço que arranca de nós tudo aquilo que tem nos distanciado de Ti, assim essas coisas sendo arrancadas, Pai, coloca-nos diante de Ti e faz com que possamos orar de fato ao Senhor, Pai. Não como uma oração obrigatória, não como uma oração simplesmente antes de uma refeição que aconteceu por 5 segundos, agradecendo por o alimento que está diante de nós, mas de fato nos derramando diante de Ti e sabendo que o Teu Espírito está entre nós, Pai. Por favor, Senhor, coloca a Tua igreja para Te adorar, Senhor. Coloca a Tua igreja para sair daqui, mas continuar vivendo para Ti ao longo da semana. E então podendo orar e orar poderosamente, Senhor, porque sabemos que podemos orar com poder. Podemos orar sabendo que Deus nos ouve e que Deus realiza coisas poderosas através dos joelhos dobrados, Pai. Esse mundo viu coisas maravilhosas sendo feitas por Ti, meu Deus. E elas foram feitas enquanto a igreja orava, Pai. Por favor, Senhor, coloca-nos de joelhos. Mas não coloca-nos de joelhos diante dos homens, diante da política, diante das enfermidades, diante dos problemas que temos enfrentado. Coloca-nos de joelhos diante de Ti, porque é só de Ti que queremos estar de joelhos, Pai. Senhor, quão poderosa é a Tua igreja quando estamos de joelhos diante de Ti. Por favor, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que tem nos arrancado de Ti. Coloca-nos de joelhos diante de Ti. Move-nos em oração ao longo dessa semana, ao longo de todos os próximos dias, Pai. Senhor, que cada homem e mulher aqui possa se derramar em seu quarto, orando a Ti ao longo de cada dia dessa semana e perceber que Tu estás com Ele, Pai. Por favor, Senhor, derrama-nos em oração para Ti
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar o pastor Alessandro. Eu queria orar mais um pouco com você pela cidade. Que essas lacunas pudessem ser rompidas pelo poder do Evangelho. Uma igreja que ora, ela mobiliza o poder de Deus. Deus age sobre nós. Quando nós estivermos em adoração, levante as mãos. Ore com o teu irmão que está de pé, continuar do teu lado. Fala: Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor, e sara a nossa terra. Sara o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Vamos orar mais um pouco nessa noite. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque sabemos que somos inconstantes, somos pecadores e dependemos do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Nós queremos nessa noite pedir que o Senhor continue aquecendo os nossos corações e nos levando, Senhor, a dobrar os nossos joelhos diante de um Deus que nós cremos, que nós proclamamos, que nós pregamos e que nós vivemos, pedindo para que o Senhor possa reavivar o dom que há em nós, que o Senhor possa despertar a Tua igreja, que o Senhor possa nos despertar nessa noite, Deus, tirar-nos, ó Deus, do comodismo, tirar-nos, ó Deus, dessa inquietação, Senhor, com as coisas que diz respeito a nós mesmos, e possamos olhar para as coisas do reino, que possamos olhar, Senhor, e reivindicar diante de Ti aquilo que o Senhor tem a fazer na vida dessa igreja, na vida dessa cidade. E nós queremos nos colocar como atalaias diante de Ti, Senhor. Homens que sobem, Senhor, nas torres e ficam de vigia, Senhor, orando e pedindo para que o Senhor haja no meio da Tua igreja, no meio da Tua cidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, não queremos ser, Senhor, uma igreja como aquela cidade que diz a Tua palavra, Senhor, que por ser tão pagão, por ser tão incrédula, o Senhor não realizou ali milagres. Mas nós queremos, em nome de Jesus Cristo, atrair a Sua atenção com as nossas orações, para que o Senhor haja, Senhor, em São Gonçalo, para que o Senhor haja nas nossas famílias, para que o Senhor haja nos nossos corações, para que o Senhor nos coloque de joelhos, chorando, clamando e gemendo, Senhor, por aquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Estamos diante, Senhor, de um momento, Senhor, de eleição, de votar, ó Deus, em pessoas. Mas quem sabe, Senhor, vamos fazer isso mediante os nossos próprios conceitos, mediante, Senhor, as nossas próprias decisões, olhando para as nossas necessidades. Mas nós queremos fazer isso guiados pelo Teu Espírito Santo, porque se existe alguém que conhece o futuro dessa nação, é o Senhor. Se existe alguém que sabe para onde essa nação está caminhando, é o Senhor. Então nós queremos colocar diante de Ti, pedindo: Senhor, nos orienta, Senhor, quando formos votar, que seja conforme a Tua vontade, não os nossos desejos, conforme aquilo que o Senhor sabe, não conforme aquilo que queremos saber ou descobrir. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa invadir as nossas casas, invadir os nossos lares, sacudir a nossa vida, Senhor, sacudir a nossa vida, fazer com que nós, como famílias, possamos começar a orar dentro das nossas casas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, que essa noite o Senhor comece em nós uma nova obra. Comece em nós, ó Deus, uma nova caminhada. Uma caminhada seguindo, Senhor, para a cruz. Uma caminhada seguindo, Senhor, os passos daquele que realmente veio aqui e fez. Seguindo os passos daquele que realmente veio aqui e pregou e falou a verdade. Nos desperta, Senhor, nesses dias. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Deus, as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, a maneira como temos caminhado. E nos ajuda, Senhor, a encontrar o caminho que o Senhor tem desejado para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, que essa comunidade
nunca seja uma luz debaixo de uma mesa. Mas que ele seja um candeeiro, Senhor, sobre toda a cidade. As tuas promessas dizem, Senhor, que nós faríamos discípulos e mais discípulos. Não para imitar homens, mas para serem imagem do seu Filho. Quebra corações nesta noite, Senhor. Aqueles que te pedem perdão, que possam perdoar. Quebra coração, Senhor. Aqueles que pedem que o Senhor os ajude no seu trabalho financeiramente, que possam ser generosos. Nós não queremos ser uma comunidade de máscaras, Senhor, mas nós queremos ter nossos olhos fitos em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que hoje o impacto que o Senhor causa na nossa vida chegue às nossas famílias. Teu Espírito Santo trabalha em nós. Que cada casal, quando chegar em casa, cada filho, cada pai, cada mãe, possa dizer: eu quero declarar na minha família que nós não queremos viver distante daquilo que o Senhor prometeu para nós. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós. Enquanto nós estivermos vindo aqui na frente, para comer do pão e beber do cálice, para trazer nossos dízimos e as nossas ofertas, nós possamos vir, Senhor, dizendo assim ao Senhor: venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Fala conosco, continua derramando do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.